Dando continuidade a esse tópico de infusão contínua, eu quero apresentar para vocês o fármaco que é hoje o mais adequado do ponto de vista farmacocinético para essa terapia de infusão contínua. E esse fármaco é o remifentanil. E ele é interessante do ponto de vista didático porque tem algumas conversões que a gente vai precisar fazer. A primeira conversão que a gente deve pensar em fazer é converter essa dose da unidade em microgramas quilos por minuto para uma unidade em micrograma quilo hora. E o primeiro passo que a gente deve pensar no uso do remifentanil é que ele é um fármaco normalmente encontrado na forma liofilizada, ou seja, em pó. E a ideia aqui é transformar esse fármaco em pó em uma solução padrão. E por isso a minha sugestão é utilizar os 4 ml para diluir esses 2 miligramas. Ou seja, se eu tenho 2 miligramas, é o mesmo que falar que eu tenho 2.000 microgramas. E se eu diluo 2.000 microgramas em 4 ml, e se eu seguir sempre essa recomendação, a minha solução padrão vai ter sempre os 500 microgramas por ml. E aí, a minha sugestão é que você pegue apenas 1 ml dessa solução e dilua em 10 ml. E dessa maneira, a gente vai ter uma seringa pronta para administração em bomba de seringa de sempre de 50 microgramas por ml. E eu botei esse asterisco aqui porque concentrações mais diluídas do remifentanil, eles tendem a perder a estabilidade em menos de 1 hora. Então, a gente nunca deve utilizar concentrações menores. E na minha prática, o que eu faço com frequência é justamente utilizar nessa proporção. Eu diluo os 2 miligramas iniciais, né, ou 2.000 microgramas em 4 ml, e aí depois eu sempre faço dessa maneira. Eu puxo 1 ml dessa solução reconstituída e diluo com mais 9 ml de soro. Então, eu vou ter uma solução de 10 ml, onde a concentração final vai ser de 50 microgramas por ml. Dessa forma, ela se mantém estável por mais tempo. Feito isso, agora o próximo passo vai ser justamente transformar essa dose que está em minutos, que ela é pouco útil do nosso ponto de vista de administração, para uma infusão em microgramas por hora. Ou seja, eu vou multiplicar essa dose por 60 minutos e multiplicando essa dose de minutos por 60, eu vou ter exatamente a dose de infusão em microgramas por quilo por hora, facilitando a minha conta, já que eu tenho uma concentração utilizada de 50 microgramas por ml. Então, botando isso na fórmula, eu vou ter 15 microgramas por quilo por hora, vezes o peso, meu cachorro universal, por exemplo, dividido por 50. E eu tenho aqui a conclusão de 3 ml por hora. Então, quando eu vou colocar na minha bombinha aqui, é o mesmo que colocar 3 ml por hora. E fazendo aquela associação de cabeça, nessa concentração, nessa solução preparada, eu vou ter aí sempre 0,3 ml por quilo. Mantendo essa concentração e essa dose que eu estou sugerindo, eu vou ter sempre os 3 ml para 10 kg, ou seja, 0,3 ml por quilo por hora. E aí fica muito fácil, é simplesmente multiplicar pelo peso do paciente que eu quero. E novamente, o remifentanil não é um fármaco que eu gosto de misturar com outros, porque ele é um fármaco extremamente potente e eu prefiro utilizar ele em doses menores. É possível que vocês vejam até doses bem maiores, por exemplo, 50, 60 microgramas por quilo por hora. Mas eu costumo utilizar essas doses menores com uma boa resposta. O efeito esperado aqui é uma analgesia potente, potencializar demais o uso dos anestésicos gerais, tanto intravenosos quanto inalatórios. É também esperado que a frequência cardíaca do paciente esteja levemente reduzida, porque esse é um opioide bastante potente. Falando do remifentanil, eu quero apresentar um gráfico para vocês nesse momento. Olha só que interessante. Aqui nesse gráfico, nesse eixo, ele está comparando o tempo de duração da infusão em minutos, e nessa coluna aqui seria mais ou menos o tempo estimado de meia-vida do fármaco, ou seja, o tempo que ele demoraria pela metabolização do nosso organismo, reduzir a concentração dele pela metade. E olha só que interessante, enquanto o remifentanil ele mantém um padrão, ou seja, se eu fizer 10 minutos de infusão contínua, 100, 200, 300 ou 400, esse fármaco ele sempre vai ser metabolizado no mesmo tempo. O esperado para o remifentanil é que ele atinja uma concentração plasmática após 4 minutos de início da infusão contínua e em qualquer momento que a gente interromper essa infusão contínua, em mais ou menos 4 minutos, ele também vai deixar de ter efeito. E esse comportamento é bem parecido com outros fármacos utilizados na emergência, por exemplo, norepinefrina, dobutamina. Agora, quando a gente compara esse efeito com outros opioides que a gente utiliza em pacientes que estão com uma dor intensa,
Olha só que interessante. Por exemplo, o fentanil. Se eu começo a prolongar demais o tempo de duração desse fentanil, ele progressivamente vai demorando mais tempo para ser eliminado. E isso é justamente pelo efeito de acúmulo nos órgãos e tecidos. O que ele está dizendo aqui com esse gráfico é que o sistema hepático do paciente vai demorar cada vez mais tempo para eliminar esse fármaco, se ele for feito durante uma infusão por período prolongado, o que não acontece com o remifentanil. Independente do tempo que ele seja administrado, como a metabolização do remifentanil é feita pela via plasmática, ele não vai ter interferência do sistema hepático ou renal, e ele acaba sendo uma alternativa bastante interessante nesses pacientes com disfunções de órgãos, por exemplo, um paciente na UTI. O próximo fármaco que eu vou abordar também é um analgésico, também é indicado para dores muito intensas, só que diferente do remifentanil, ele tem um comportamento mais parecido com o dos outros opioides. E ele tende a acumular na circulação, e ele tende a acumular ao longo do tempo. Por isso eu vou dar algumas dicas para a infusão contínua desse fármaco a longo prazo. O fármaco que eu vou apresentar a vocês é a metadona. E novamente a gente vai iniciar a apresentação da infusão contínua calculando o bolus, porque é necessário realizar primeiro um bolus para depois mantê-lo com infusão contínua, diferente do remifentanil. Então vamos calcular então o bolus da metadona. É simplesmente aquela fórmula básica, dose vezes peso dividido pela concentração. Então, a dose sugerida é uma dose que eu utilizo frequentemente para os gatos, então 0,15 mg por quilo. Colocando na fórmula para o peso de 3 kg do nosso gatinho universal, 0,15 vezes 3, dividido pela concentração. No Brasil, a gente só tem ampolas de 10 mg por ml. Se você está vendo isso em outro país, talvez tenha outras apresentações, mas eu acredito que a maioria dos lugares tem essa mesma apresentação de 10 mg por ml. Eu sugiro que agora você pause o vídeo e faça essa conta. Se você seguiu a minha orientação, você já chegou à conclusão que é um volume bastante pequeno, 0,045 ml, ou seja, é difícil de puxar até numa seringa de insulina. E por isso, a minha sugestão é que você faça uma diluição da metadona para botar o paciente em uma infusão contínua. E aí nada mais é do que transformar uma ampolinha em um ampolão. Como é que eu sugiro isso? Então a gente vai pegar aquela ampola que tem 10 mg por ml, ou aqui no caso eu estou mostrando um frasco ampola, e eu vou diluir em um frasco de 100, ou seja, eu vou transformar uma ampola de 1 ml em um ampolão de 100 ml. E aí com isso eu vou ter uma nova concentração, ou seja, dividir 10 mg em 100 ml. E a minha solução final vai ter 0,1 mg por ml, com um detalhe. Como a ampola é âmbar, a solução também é fotossensível. Então, caso você utilize essa infusão contínua nos seus pacientes internados ou na anestesia, é importante que a gente utilize um equipo adequado, né? Aquele equipo para soluções fotossensíveis, que ele é laranja, e a gente cubra esse frasquinho de soro com aquela proteção que vem junto com o equipo. E a minha sugestão é que você agora refaça aquela mesma dose agora com essa ampolona diluída. Então, 0,15 mg por ml vezes 3 kg dividido pela nova concentração, que é o ampolão de metadona. E aí aqui você vai achar um volume um pouco mais fácil de administrar, que é de 4,5 ml para o gatinho de 3 kg. E agora, a minha sugestão é que a gente passe para o cálculo da infusão contínua. Então, vamos lá. A única coisa que vai modificar é que a dose agora é menor e a gente vai precisar acrescentar a variável tempo. Então, a dose vai ser 0,05 mg por quilo e a gente, ao final desse processo, vai ter que multiplicar por horas que a gente vai estar calculando essa infusão contínua. Então, no frasco de 100 ml, a dose inicial 0,05 mg por quilo, vezes o peso do paciente, dividido pela concentração. Ou seja, a gente vai encontrar aqui o volume a ser administrado por hora. E a taxa de infusão encontrada foi 1,5 ml por hora. Se eu, por exemplo, for realizar uma infusão durante 10 horas, eu vou gastar aqui em torno de 15 ml. E aqui eu quero que você faça um outro exercício, que é fazer um cálculo ao contrário. Ou seja, eu vou utilizar a concentração final dessa solução para encontrar quantas horas eu poderia utilizar esse ampolão num gatinho de 3 kg. Então a pergunta é, por quantas horas podemos fazer a infusão contínua utilizando essa mesma solução?
E aí você pode utilizar uma regrinha de 3. Se eu preciso de 1,5 ml em 1 hora, 100 ml vão dar para quantas horas? Se você conseguiu realizar essa conta, meus parabéns. Se tiver qualquer dificuldade, eu sugiro que você anote para que seja resolvido isso na aula ao vivo. E a sugestão que eu vou fazer a vocês é a seguinte: é comum que a metadona, sendo administrada ao longo do tempo, vá promover um efeito sedativo associado. Então, conforme for passando as horas de infusão, é interessante que você avalie o efeito sedativo no paciente e vá corrigindo essa infusão. A minha sugestão é que se faça ajustes de 20%, ou seja, eu vou calcular o volume final para esse paciente e vou fazendo ajustes de 20%. Por exemplo, 10% de 1,5 ml seria o mesmo que 0,15. 20%, então seria o dobro disso, 0,3 ml. Então, se eu iniciei a infusão de 1,5 ml por hora, depois de umas 4, 5 ou 6 horas, e que esse paciente continue mantendo o efeito analgésico esperado, mas que comece a demonstrar sinais de sedação mais exacerbados, eu vou ajustar esse volume reduzindo. Então, se eu iniciei com 1,5 ml, após observar esses sinais, eu vou reduzir em 20%, então reduzir a infusão em 0,3 ml por hora, passando então para 1,2 ml por hora. E é provável que isso aconteça ao longo das horas e dos dias que a gente esteja fazendo uma infusão. Dito tudo isso, eu acredito que você já esteja preparado para dar um próximo passo nesse cálculo de infusões contínuas. E eu vou sugerir um desafio para que você faça e, caso tenha dúvidas, possa me perguntar na aula ao vivo. E a minha sugestão é que você faça uma infusão analgésica para pacientes que têm uma dor muito intensa. E a minha recomendação aqui vai ser utilizar o FILC, né, que seria o fentanil, a lidocaína e a ketamina. Lembrando que todos esses fármacos vão precisar de um bolus inicial e depois uma infusão contínua. E como eu falei no caso da metadona, esses 3 fármacos associados vão promover um efeito sedativo bastante intenso, principalmente ao longo das horas. Então é importante que a gente faça reajustes da infusão, e a minha sugestão é de 20%, de tempos em tempos. Como é que eu vou sugerir que vocês façam esse cálculo? Calcule cada um deles individualmente. Então, na apresentação do fentanil de 50 microgramas por ml, calcule o bolus e depois a infusão contínua. A lidocaína a 2%, ou seja, 20 mg por ml, calcular o bolus e depois a infusão contínua. Lembrando que a lidocaína não deve ser indicada em infusão contínua para gatos. E por último, a ketamina, que ela está aqui na apresentação humana, mas eu vou fazer uma correção aqui para que seja na veterinária. Feita a correção, 50 mg por ml geralmente são as ketaminas na apresentação humana. Na veterinária é comum que a gente encontre a ketamina a 10%, ou seja, 100 mg por ml. Mas o exercício vai ser o mesmo, calcular primeiro a dose e depois a infusão contínua. Acredito que o cálculo dessa infusão vai ser um ótimo exercício para que a gente possa passar para o próximo nível, que é a utilização da infusão contínua nos fármacos de emergência.